Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo do canal Café com Teologia. Fica o meu convite para você se inscrever por aqui, ativando as notificações, e também para você deixar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo. Também você pode apoiar o nosso trabalho, seja pela chave Pix, seja tornando-se um apoiador recorrente lá na plataforma Apoia-se, ou você também pode se tornar membro do canal, escolhendo um dos planos, e também tem uma lista de cursos muito legais que você vai gostar, que está aqui na descrição desse vídeo. Hoje eu queria pensar com vocês sobre uma temática interessante que, vez ou outra, aparece nas questões, nas dúvidas teológicas. Gênesis capítulo 1, versículo 1, está falando sobre a Trindade? Bom, é uma pergunta, de certa maneira, interessante, né? Mas que não é tão difícil assim de ser respondida. Basta que a gente tenha um pouquinho mais de atenção, que a gente logo vai perceber que é uma pergunta que não tem tanto sentido técnico assim de ser. A gente precisa tomar bastante cuidado com as retroprojeções que nós fazemos. O que são retroprojeções? É você projetar para o passado uma doutrina, uma interpretação, uma teologia que é do presente, que foi pensada, formulada, desenvolvida centenas de anos, ou às vezes até milênios, ou muito tempo depois do que nós estamos analisando em relação ao passado. Esse é um caso evidente de uma retroprojeção. Porque se você é cristão, se você é cristã, independente da linha, da tradição da qual você faz parte, quando nós falamos de Deus, quando nós falamos de Deus Criador, é muito simples disso ser resolvido na nossa mente. Porque na mentalidade cristã, Deus só tem um. E esse único Deus se apresenta em três pessoas diferentes. Então, quando eu falo Deus, está implícito para uma mente cristã que esse Deus é uno e que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa interpretação do monoteísmo, de um único Deus em três pessoas diferentes, ela é exclusiva do cristianismo. Então você já pode imaginar que não é o caso do texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que não é uma escritura, um conteúdo de origem cristão, como também isso não se aplica ao Antigo Testamento de uma forma geral. Quando nós pensamos nessas possibilidades, nós devemos, nesse caso, por exemplo, analisar o texto Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, em que é o idioma que essa passagem foi escrita, Bereshit bara Elohim. E aqui é que nós temos uma pseudo-problemática que alguns criam. Elohim é um nome que se refere a Deus e que tem um sentido pluralizado, né? Você sabe que no português nós criamos os nossos plurais colocando a letra S no final da palavra. Casa, casas. Caderno, cadernos. Mas no hebraico o plural não funciona assim. O plural para as palavras masculinas terminam com im, que é o caso de Elohim. Elohim é uma palavra pluralizada e aí alguns entendem que nesse plural está incluída a Trindade, o que não tem absolutamente nada a ver. Primeiro que nesse texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, embora o nome Elohim seja um nome pluralizado, o texto está falando de Deus no singular, porque ele concorda com o verbo bará, traduzido como criou, que está na terceira pessoa masculina do singular. Então a tradução é: em um princípio
criou Deus. Deus criou, está no singular. No hebraico também nós temos outras questões relacionadas ao plural. Nessa mesma frase, né? Criou os céus e a terra. Os céus, shamarim, é uma palavra num plural dual, né? Para o hebraico, coisas que aparecem aos pares na natureza, como olhos, como orelhas, e coisas que são incontáveis, que dão aquela ideia de majestático, de infinito, de incontável, como as estrelas do céu, a areia da praia, como o céu, né? Essas palavras sempre estão no plural, só para a gente pensar nesses exemplos, né? Ah, mas na continuidade de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Deus está dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Bom, ainda assim, não é nenhum tipo de alusão à Trindade, porque alguns especialistas dizem que essas passagens, né, que Elohim é um nome que cabe sempre ao Deus no sentido criador, e que essa palavra seria também uma comunicação com a sua comissão, com seu concílio celestial. Claro que eu estou usando essa palavra concílio muito entre aspas, né? Com a assembleia celestial. É como se Deus fosse aquele que ordena, aquele que é o rei, que é o monarca, que dá a ordem, e os seus funcionários celestes operam essa obra segundo a sua ordem, segundo a sua palavra. Também é interessante a gente pensar outras duas questões aqui nesse caso. Elohim, no hebraico, na cultura do povo de Israel, não era usado apenas para se referir a Deus, e menos ainda a um Deus único, monoteísta, porque a religião do povo de Israel ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Ela começa como um politeísmo, depois caminha para um enoteísmo, que é aquela concepção de que você admite a existência de vários deuses, embora cultue, adore, sirva a apenas um Deus que é considerado o maior, mas admite-se a existência de outros deuses. E apenas no processo pós-exílico, com a ascensão dos sacerdotes ao poder religioso em Jerusalém, em Israel, é que nós caminhamos para um monoteísmo estrito, né? E muitos textos foram retroprojetados depois dessa construção do monoteísmo em Israel, que é demorado para acontecer, que demora para se solidificar. E uma outra coisa também importante de ser analisada é que nós achamos que Elohim, El, Yahvé e outros nomes relacionados à divindade no Antigo Testamento são apenas sinônimos da mesma palavra, do mesmo Deus monoteísta. Mas não é assim. Essas palavras, esses nomes divinos, eles estavam se referindo a divindades específicas mesmo, em momentos diferentes da religiosidade de Israel. Essa religiosidade começa tendo El como Deus principal, Asherá, que era a esposa de El, Baal, que era o filho divino desse casal, dessa família, que com o tempo Yahvé suplanta, Yahvé que vem de outras tribos, né, e que acaba essa tribo assumindo o controle, a proeminência em Israel, e Yahvé acaba suplantando El como principal Deus desse panteão. Então é importante que a gente perceba esses processos, né? E falar sobre as divindades dos cananeus, que depois vai se desenvolvendo na religião de Israel, é assunto interessante para um outro vídeo. Se você desejar que a gente faça, comente aqui embaixo, deuses em Israel. Vai ser bem interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Agora, quando nós pensamos do ponto de vista doutrinário, e nesse caso é importante, porque você sabe que as doutrinas, elas são desenvolvidas a posteriores, elas não são desenvolvidas
diretamente no texto bíblico, mas são interpretações posteriores, aí sim a gente pode perceber que é uma pergunta que não tem muito sentido mesmo, né? Porque em toda a escritura judaica, não só em Gênesis, mas na Torá, nos escritos, nos profetas, naqueles textos que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento, esse Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, é fruto da religiosidade de Israel, que, independente de qual tenha sido a fase, mesmo no monoteísmo judaico, não houve em nenhum momento e não há até hoje a concepção trinitária, porque o judaísmo do passado, do presente, ele se baseia na ideia do monoteísmo estrito. Há um único Deus, e essa questão de pessoas que compõem a mesma divindade não é uma concepção judaica. Por isso, nem Gênesis, nem qualquer outro texto do Antigo Testamento pode se referir à Trindade, porque não faz parte da religião do povo de Israel, nem no passado e nem no judaísmo, desde o seu início até os dias atuais. O que acontece é que, posteriormente, bem posteriormente, os cristãos passaram a ler o Antigo Testamento sob a ótica, sob a interpretação e sob a doutrina cristã. E aí retroprojetaram para o passado vários conceitos cristãos, como esse caso, por exemplo, de querer enxergar a Trindade em textos do Antigo Testamento. E para a gente falar a verdade, nem no Novo Testamento nós temos o conceito de Trindade explicitado e apresentado de uma maneira clara, de uma maneira definitiva. O que nós temos são leituras teológicas cristãs sobre algumas passagens, como o batismo de Jesus, por exemplo, como a bênção de Paulo, lá no último versículo da segunda carta aos Coríntios, né, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, etc., são apontamentos e que dependem de uma leitura teológica, porque quando a Escritura, mesmo do Novo Testamento, foi escrita, foi desenvolvida, ainda não se tem na doutrina desse cristianismo nascente a concepção de Trindade de maneira desenvolvida e consolidada. Isso só vai acontecer na história da teologia cristã. Talvez o primeiro teólogo a propor a palavra trindade, triunidade, tenha sido Tertuliano, já no terceiro século aproximadamente. E essa definição da palavra trindade, de que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, que ele foi gerado e não criado pelo Pai, que ele é eterno, né? Que ele é consubstancial ao Pai, isso só foi definido dessa maneira no Concílio de Nicéia, em 325 da era cristã. E a divindade do Espírito Santo só é declarada oficialmente no Concílio Constantinopla I, em 381. Então, para nós hoje, a Trindade é um conteúdo cristão consolidado. No Antigo Testamento, isso nunca foi cogitado. No Novo Testamento, também não tinha essa concepção ainda de Trindade, que só será desenvolvido bem depois, no decorrer da história da teologia cristã. Então, é importante pensarmos essas questões. Nós não podemos projetar doutrinas cristãs desenvolvidas séculos depois em textos do Antigo Testamento, por exemplo, que é uma escritura que surge do contexto da religião de Israel e posteriormente é relido, ou alguns textos surgem, inclusive, dessa época, do período do judaísmo após o exílio babilônico, durante ou após o exílio babilônico. Então é importante que a gente, para interpretar os textos bíblicos, a gente também compreenda o conteúdo histórico nos quais esses textos se desenvolveram. Isso é bastante importante, como é bastante importante que você deixe o like nesse vídeo e que você
torne-se membro desse canal e venha estudar teologia com a gente no plano Café Completo ou no plano Café Master. Um abraço para você e até o próximo conteúdo do Café com Teologia.